3 mistérios arquivados que a polícia decidiu enterrar. Você vai duvidar do que aconteceu dentro destas paredes. Um sussurro na escuridão, um cofre lacrado e a verdade sobre um desaparecimento que a polícia nunca conseguiu fechar. Fica aí, porque a história começa agora, e não tem volta. A mansão do silêncio e a fita de áudio perdida. O ar dentro daquela mansão em Petrópolis, abandonada desde os anos 80, não era só mofo e poeira. Parecia pesado, denso, como se o silêncio tivesse se solidificado por décadas e agora estivesse pressionando seus tímpanos. A gente foi lá numa noite de terça, sem lua, só com a luzinha fraca das lanternas chinesas que compramos na esquina, e o cheiro era inconfundível, uma mistura metálica de ferrugem velha, com aquele cheiro de madeira apodrecendo e um fundo doce, estranho, que a gente não conseguia identificar de onde vinha. Na época, a lenda local dizia que o antigo dono, um diplomata de sobrenome Guedes, tinha sumido do mapa depois de uma briga feia na sala de jantar, e a polícia simplesmente catalogou como desaparecimento inexplicável, fechou o caso, e a casa ficou ali, intacta, esperando. O que a gente achou, e é o que torna tudo cruelmente real, não foi um fantasma ou um artefato valioso. Foi um toca-fita CCE dos anos 70, jogado debaixo dos escombros da escadaria principal, e do lado, uma fita cassete. Eu lembro do meu amigo, o Léo, com o rosto pálido refletido na luz da lanterna, tremendo mais do que frio. Tivemos que voltar para a van, conectar o toca-fitas na bateria veicular e apertar o play. O som que saiu, meio abafado, cheio de chiado, não era de briga ou gritos. Era um murmúrio, a voz do Guedes, calma, quase entediada, listando números, datas e coordenadas geográficas, intercalados por um som repetitivo que parecia o bater de um relógio de pêndulo, mas mais lento, mais macabro. A bateria acabou ali, e a gente ficou se olhando no escuro, com aquele frio na espinha que não é de temperatura, é de saber que você está segurando a ponta de um novelo que ninguém quis desenrolar por 40 anos. O pior, a gente descobriu depois, é que as coordenadas eram de um cemitério municipal desativado no interior de Minas Gerais, e o terceiro lote é uma gíria antiga para dinheiro ou bens de alto valor. A fita não era sobre um crime, mas sim um inventário sussurrado, um mapa do tesouro pessoal de um cara que decidiu sumir com a fortuna sem dar satisfação a ninguém, nem à própria família. E a parte que me pega é o desinteresse na voz dele. O Guedes não estava com medo, nem bravo, ele estava organizando o próprio sumiço, como se estivesse fechando a conta de luz. Isso, para mim, é mais assustador do que qualquer grito, a frieza calculada por trás do desaparecimento. E nós, só um bando de curiosos, nos tornamos, sem querer, os herdeiros de um segredo de família podre. É daí que vem aquela sensação de que você não deveria saber o que sabe. E o cheiro doce? A gente passou dias pesquisando e achamos, era o aroma de uma essência de cedro muito cara que o Guedes usava no escritório, um cheiro que ficou impregnado no carpete de lã por todo aquele tempo. A concretude disso, o cheiro de um homem que se apagou do mapa, ainda me revira o estômago. O cofre vazio no porão de concreto. A segunda casa era diferente. Fica na beira da Dutra, em um ponto que parece um buraco no tempo, e era um sobrado pequeno, simples, com janelas cegas, do tipo que você dirige por ele e nem nota. Só que essa casa, segundo os boatos, tinha um porão feito para ser esquecido, e o ex-morador, um sujeito que era joalheiro e faliu do dia para a noite, tinha se enforcado lá dentro depois de vender tudo, mas a lenda dizia que ele tinha deixado uma reserva para trás. Foi difícil entrar, a porta dos fundos, de madeira compensada barata, estava inchada pela umidade e tive que usar um pé de cabra emprestado de um caminhoneiro para abrir. O porão era de concreto puro, úmido, e o que me chocou não foi a sujeira, mas o som. Cada passo que dávamos no chão de cimento batido ecoava de um jeito estranho, o que significa que as paredes não eram só paredes. Elas eram grossas, desnecessariamente grossas para o tamanho da casa. O ar lá embaixo era gelado, não por causa do clima, mas por causa do concreto, que irradiava um frio constante. E lá estava ele, não escondido, mas embutido na parede de trás, como se fizesse parte da fundação, um cofre de ferro, antigo, da marca Sargent e Greenleaf, com o disco de combinação amassado e a porta aberta, escancarada. Eu esperava encontrar pelo menos um recibo, um pedaço de papel, talvez uns trocados, mas a coisa mais real de toda a cena era o vazio. Oco. Nada. Nem teias de aranha. Só um cheiro forte de ácido, de metal limpo demais, como se tivessem esfregado ali com algum produto químico pesado para apagar qualquer resquício. Meu amigo, o Juliano, que é mestre de obras, ficou apalpando as bordas do cofre, e o que ele notou foi o detalhe matador, a parte interna do cofre. Aquela borda que deveria estar suja e gasta, estava limpa, mas a parte do concreto ao redor estava recém-remendada, com uma massa de rejunte mais clara que o resto da parede. O joalheiro não tinha vendido tudo e se enforcado. Ele tinha esvaziado o cofre, sim,
mas o que ele tirou não era a fortuna que ele já tinha vendido. O que ele tirou foi a parte final, e o suicídio foi uma cortina de fumaça podre. O Juliano jurou que a profundidade do buraco na parede era maior do que o cofre em si, e que o joalheiro havia usado a estrutura do cofre como fachada para um esconderijo maior, um buraco que ia para trás no concreto. A tensão de estar naquele porão, olhando para aquele vazio limpo, era a tensão de quem chega tarde demais na cena, vendo o resultado final de um plano que deu certo. A história do suicídio era a versão polida, a parte que a polícia aceita e arquiva. A realidade que a gente respirava era a de um cara que arquitetou o próprio fim como parte de uma jogada ainda maior. E o que estava naquele buraco por trás do cofre? Não joias, eu acho. Algo mais escuro, talvez documentos, identidades falsas, passagens. Algo que permitiu que ele sumisse de verdade, deixando um corpo de fachada para trás. A sensação de pisar no cimento e sentir a frieza do lugar é a prova de que a história que as paredes contam é sempre mais suja do que a manchete do jornal. A casa dos espelhos quebrados e o diário em código. A terceira casa, essa sim, era visualmente de dar um nó no estômago. Fica perto do litoral paulista, uma construção moderna, meio cubo, toda de vidro e concreto, mas todas as janelas e portas de correr estavam quebradas, esmigalhadas no chão, como se uma explosão de dentro para fora tivesse acontecido. A casa ficou conhecida como a Casa dos Mil Espelhos porque o interior, um projeto arquitetônico bizarro, era repleto de espelhos do chão ao teto em quase todos os cômodos, e o que encontramos foi o horror do reflexo multiplicado. Milhares de cacos de vidro refletindo o teto caindo, a gente sujo, as sombras das árvores lá fora, criando uma vertigem visual que te desorientava. O antigo morador, um psicólogo, dizem que enlouqueceu lá dentro, trancado por meses, conversando com os próprios reflexos antes de sumir, sem deixar um bilhete sequer, só o caos de vidro quebrado. Mas o detalhe quebrou a narrativa. Foi a sala de estudos dele, o único cômodo que não tinha espelhos, só estantes e uma mesa de mogno maciça. Em cima da mesa, não havia bagunça, estava só um livro aberto, um diário de capa de couro vermelha, jogado de lado. A gente pegou com luvas, tremendo. Não era um diário de confissões, era escrito em um código, símbolos desenhados à mão, que pareciam uma mistura de runas antigas com desenhos técnicos. O que me deu a certeza de que não era só maluquice é que o livro tinha um marcador de página, e a página marcada era a única que tinha, não um código, mas um desenho, o croquis de um sistema de ventilação, com setas e anotações técnicas sobre pressão do ar. O psicólogo não enlouqueceu sozinho no meio dos espelhos. Ele estava estudando a acústica e a propagação de som dentro daquela estrutura de vidro e concreto. Meu Deus, a gente percebeu que a casa dos espelhos não era para ele se ver, era para ele ouvir algo que vinha de fora, ou de dentro das paredes. A história do enlouquecimento é a versão mais clichê que serve para fechar o caso sem ter que investigar o que o cara estava ouvindo e anotando em código. A tensão ali era a de estar num laboratório clandestino, um local de escuta passiva, onde o vidro estilhaçado era prova de que a pesquisa tinha dado errado, ou que ele tinha sido interrompido. Olhei para o teto, sujo e rachado, e imaginei o psicólogo sentado ali, com o diário aberto, tentando decifrar o que o som das paredes dizia. E a gente, olhando o caos, tentando juntar os cacos para entender a última coisa que o homem ouviu antes de se evaporar. O mais doloroso é que a gente não podia decifrar o código, só a gente podia sentir a urgência daquelas anotações técnicas. Aquele lugar era um olho no furacão, e a gente estava parado no meio dele, sem saber o que estava por vir. E a empatia vem disso, de perceber que esse cara não era um louco, era um cientista isolado, e o que ele descobriu foi tão terrível que ele não podia simplesmente escrever em português.